Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você torcedora do Flamengo, você que não torce para o Mengão, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal iDFla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa F90 com o Edu Menezes, tem o Pedro Ivo, Rodrigo Bueno, o Zé Elias repercutindo a partida de logo mais entre Flamengo e Milionários, né? Esse é o jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos, o grupo E da Copa Libertadores da América. Lembrar que o Flamengo busca a sua classificação para as oitavas de finais, né? O Flamengo que pode se classificar com uma vitória, com um empate e até com uma derrota. Em caso de vitória, o Flamengo não necessita de nenhuma combinação no jogo do Bolívar contra o Palestino. Qualquer resultado classifica o Flamengo. Óbvio que se o Flamengo ganhando e o Bolívar perdendo para o Palestino, o Flamengo pode se classificar até em primeiro do grupo E, né? Agora, em caso de empate, o Palestino não pode ganhar, pode empatar ou perder. E em caso de derrota do Flamengo, o Palestino perdendo também a sua partida contra o Bolívar, o Flamengo ainda pode se classificar para as oitavas como segundo do grupo. Então, uma partida muito importante, decisiva para o Flamengo hoje no Maracanã. Ok, pessoal? Vamos lembrar que esse jogo vai ser transmitido pela ESPN Star+, tá bom? E olha, o Flamengo vem com desfalques para a partida de hoje, né? O Flamengo não conta com o Léo Pereira e também, embora o Fabrício Bruno esteja no banco do Flamengo hoje, ele está relacionado para a partida, vai a campo, mas ele não vai entrar, ele vai ficar no banco de reservas porque o Fabrício Bruno está negociado com o West Ham da Inglaterra. Então a dupla de zaga hoje é o Davi Luiz e o Léo Ortiz. Davi Luiz que entra aí na zaga do Léo Pereira, e na vaga do Léo Pereira, e o Léo Ortiz entrando aí na vaga do Fabrício Bruno. Ele que é o reserva imediato do Fabrício Bruno, né? Agora, a gente também vai ter o retorno do Eric Pulgar e do Bruno Henrique. E esses dois jogadores também vão ficar no banco. Quem se mantém ali na primeira volância é o Alan, que vem fazendo bons jogos e garantiu ainda a sua titularidade, tá bom? Bruno Henrique também está no banco, quem entra é o Cebolinha. E a provável escalação do Mengão é o time que vem jogando, né? Com exceção da volta aí da saída aí do Fabrício Bruno, como a gente já falou, entrando o Léo Ortiz, tá bom? Ocupando ali a vaga no lugar do atleta que a gente já falou, já foi negociado. Uma outra coisa importante é que esse jogo não vale mais nada para o Milionários, a não ser o valor pago da Conmebol aos clubes do torneio e vencem a partida. Então, o clube que vencer hoje vai levar $330 mil para casa, significa aí 1,7 milhão de reais, né? Então, a única pretensão do Milionários hoje é vencer a partida e levar essa grana, porque não tem mais chance de classificar, os atletas já vêm para cá sabendo que não tem a mínima chance, já estão desclassificados, isso pode beneficiar o Flamengo, não é? Então, vamos acompanhar comigo esse corte que eu preparei, fica comigo até o final, tá bom, pessoal? E lembre-se, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Daqui a pouco eu volto. E o Flamengo vai enfrentar o Milionários hoje, 9 horas da noite, com pré-jogo no Sport Center às 4 da tarde. A Glaucia, canta a escala Santiago, desse pós no linha de passe, também tem na nossa... Estarei com o Edu Elias e o Oswaldo Pascoal, grande elenco. Sociais, esse sim. E o Multicam, que você vê todas as câmeras da transmissão. Ah, essa gente adora. Ivo, ele está com tudo. Esse negócio de câmera e tudo que é lugar é um perigo, já diria Rafael Prade. Lembrando que o Rogério Voga vai narrar essa partida com o Simon, o Calçade, estamos aguardando você aqui. Também quer muito. E também teremos o Calçade está no Rio para esse jogo. E o Zinho também. Erramos em não armar o link com ele, hein? Erramos. Mas sabe quem tá no link? Quem? Uma pessoa que ama o futebol 90, que adora participar. Verdade. Ele é carismático, ele é maravilhoso. Ele acrescenta vernáculo. Ao contrário de alguns... Ama minha mãe também, sabia? Isso, Vizinho. encontra sua mãe na feira sempre. Vizinho. Ao contrário de alguns que participam duro, aqui. Teodoro. Eu sei, mas alguns participam aqui dizendo, mas é no lugar que eu gostaria de estar, às vezes é no outro estúdio. Rafael Marques está conosco. Rafael, obrigado, boa tarde. Como vem o Flamengo para essa partida
Seja bem-vindo ao lugar que você ama o F90. Rafael Marques vem bem, olha o sorriso no rosto. Sorriso de quem tá amando. Que maravilha. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tamanho de deferência do querido monstro Eduardo de Menezes, essa figura incrível. Cheguei de helicóptero e ficou lá fora, viu, Zé Dias? Inclusive, o rapaz de guarda aqui perguntou por você, porque você é o dono. O dono não vem mais, só você que usa. E o Eduardo Menezes que mostrou para o nosso fã de esporte que é um homem comprometido com a emissão do carbono, né? Então, assim, o cara está totalmente alinhado com os procedimentos atuais. Meu confrade Pia, meu ex-vizinho Bubu, meu querido Xará Prates e é o fã de esporte conectado com a gente. O Flamengo vem, acima de tudo, consciente da responsabilidade que tem essa noite aqui contra o Milionários do Maracanã. Primeiro, por ser o Flamengo, né? Isso por si só já traz sempre aquela cobrança natural. Segundo, porque defende uma invencibilidade jogando como mandante de 26 partidas na Conmebol Libertadores. E se vencer o jogo de hoje, vai alcançar a 16ª vitória consecutiva. O Flamengo não perde aqui pela Libertadores desde o jogo contra o Peñarol em 2019, quando Abel Braga ainda era o técnico e o Gabigol, inclusive, naquele jogo foi expulso. Falando em Gabigol, hoje ele fica no banco de reservas e a expectativa é se o Tite vai utilizá-lo ou não. E principalmente como será a reação do torcedor. O que a gente consegue mensurar com base em contatos mais próximos de uns 6, 7 dias para cá é o que era uma relação de amor eterno sofreu um abalo. É evidente que o torcedor que vem ao Maracanã não necessariamente é o mesmo que, em média, se manifesta através de redes sociais ou mesmo no contato direto com os influenciadores que falam de Flamengo. Mas o que se percebe nesse comportamento médio do torcedor é muita revolta, muita mágoa, muita tristeza com tudo que envolveu o Gabigol nos últimos dias por conta daquela foto dele com a camisa do Corinthians e depois a sua confissão através de um manifesto nas suas próprias redes sociais. E, acima de tudo, o Flamengo em campo porque precisa vencer. Né? Tem que vencer o jogo para se classificar, sem depender do que vai acontecer em La Paz na partida entre o Bolívar e o Palestino. Para que o Flamengo passe para o mata-mata da Libertadores, basta vencer o jogo ou ter o mesmo resultado que o jogo de lá. Se o Flamengo vencer aqui e o Palestino vencer lá, o Flamengo se classifica pelo saldo de gols. Se o Flamengo empatar aqui e o Palestino empatar lá, o Flamengo se classifica. E se perder, perder também. Mas aí é aquela velha história, né? Vai contar com isso? Não vai. Precisa fazer a parte dele contra o Milionários às 9 da noite, com a arbitragem do Facundo Tejo, árbitro da Argentina. O Bruno Henrique no banco, Pulgar no banco, uma zaga reserva, Fabrício Bruno ficando no banco porque vai embora. Tem muito assunto para a gente falar de Flamengo, viu, Edu? Ô Rafa, fique por aí que você vai participar com a gente desse debate, mas ontem aqui a gente desenhava o meio de campo do Flamengo, ficamos aqui 25 minutos falando sobre o meio de campo ideal. E chegaram a qual conclusão? Que o Tite não, que não escalou. Isso acontece com uma certa frequência. Não, mas o senhor vai querer dizer que o senhor estava correto? A César o que é de César. O senhor estava correto. Obviamente, é óbvio Lulante, mais uma vez. Por quê? Mais uma o senhor falou. Tá contagiando. Audiência rotativa, qual meio campo que o senhor falou que jogará? Audiência rotativa para o senhor, que não prestigia quando não cá está. Eu acompanhei. Foi de esporte, audiência fiel, Eduardo Menezes sabe, tá com a gente todo dia, escutou muito bem ontem. Bubu queria, porque queria, muito apegado a jogadores de outros países, queria escalar o Pulgar. Aí falou, olha, voltando de lesão, bem ou mal, ainda que num recorte pequeno, né, Zé, o meio campo com o Alan funcionou. Eu apostaria que o Tite vai com o Alan na partida de terça-feira e nosso bravo Rafael Marques, o intrépido Rafael Marques, canta pra gente ali que Alan deve ser titular, Pulgar no banco. Mas aí Eduardo Menezes não lembra, né? Esse não lembra. Não, eu lembro. Eu ia fazer aqui a escada pra você deitar e rolar, porque você tá bem. Escada pra deitar? Pra fazer aquela lá pra ele chegar. Rolar na escada é perigoso, gente. Não, deitar e rolar com o assunto. Rafa, se você puder ajudar aqui o nosso querido apresentador em algumas metáforas, porque ele tá usando algumas coisas assim que... Deitar na escada, não, entendeu? Cuidado, deitar na escada. Não consegui, não entendi esse negócio de deitar na escada. Não, Edu, não faz nada. Esse negócio de deitar na escada é perigoso. Edu, o fã de esporte quer saber a escalação do Flamengo. Alan deve jogar. Mas o Alan vai jogar. Agora, ontem aqui também o Zé falou uma coisa que eu falei, pô, Zé, vou guardar isso aqui pra gente debater amanhã. Deitar na escada também. Não deite nem rola. Cuidado, Zé. Esse negócio de deitar na escada é perigoso. Ô Zé, nós falamos do Gerson aqui ontem. Hoje o Gerson, para o Tite, e aí eu quero ouvir também os nossos colegas, começando por vocês. Ele se apresenta de que maneira? É um cara que ele tem que deixar no time, ele busca encaixar o time para o Gerson jogar, ou em algum momento nós vamos ver o Gerson no banco de reservas com o Tite?
Eu acho que depende muito, né, de algumas coisas, mas está muito claro, muito nítido que o Gerson pro Tite é aquele jogador que se tiver com 11 jogadores, tiver que colocar mais um, ele coloca o Gerson. Se tiver coloca o Gerson, ou seja, o Gerson não sai do time, eu acho. Acho bem difícil. Ele é um bom jogador, para mim é um ótimo jogador, dependendo da função e dependendo se ele tiver com vontade de fazer a função da forma como ele fez, por exemplo, nos 2 jogos, Bolívar e Corinthians, né, com aquele dinamismo, com aquela intensidade, ele é um cara realmente imprescindível para o Flamengo, porque ele dá ele cria muitas variações dentro do campo para os jogadores que estão ao redor dele. Agora, se for aquele Gerson manhoso, né, como foi contra o Amazonas, fica um pouco mais complicado, porque aí ele deixa o time mais lento. Mas eu acho difícil o Gerson sair do time com o Tite. Acho bem difícil. Na tarde ali, ó, tá escrito: Tite tem medo de tirar o Gerson do time? Interrogação. Não, medo eu acho que não tem, ele tem receio. Receio? Tem receio. Do que, por exemplo, Zé? Do time desconcertar? Perder a estrutura? Você sabe por que ele tá falando isso, né? Por quê? Porque os caras... Ontem eu falei que o Tite tinha medo de tirar o Gerson e ele guardou, e ele falou com o Galindo: Galindo, vamos fazer isso pro Zé, entendeu? Porque vai dar corte. Eu sei. Eu falei ainda pra você, não fui traíra. Eu não fui traíra. Eu ainda falei pra você: amanhã vamos falar disso. Não, eu acho que ele tem receio de tirar. Eu acho que ele tem receio de tirar pela questão da grandeza do Gerson e pela qualidade que ele tem. Entendi. Né? E um pouco de medo nesse sentido. Eu acho que o Gerson é profissional. Eu nunca vi o Gerson reclamar tal. Nesse aspecto eu não posso falar nada do Gerson, porque ele foi pro banco, ficou quieto, quando voltou, e quando tem que sair, ele sai numa boa. Então nesse aspecto eu não posso dizer nada do Gerson, porque ele é super profissional. Mas que existem alguns jogadores que você sempre tem um receio de tirar pela grandeza dele, por aquilo que ele pode fazer. O Gerson deles, o Arrascaeta, por exemplo, quando tá jogando também porque assim, pode estar jogando mal, mas você sabe que o Arrascaeta a qualquer instante pode te fazer alguma coisa, entendeu? Então você tira o Arrascaeta e você fala: pô, perdi a criatividade do time. Então são nesses quesitos aí que esses jogadores se encaixam, que aí eu acho que o Tite tem um pouquinho de zelo. Mas é aquela história: se tiver que tirar Luiz Araújo Luiz Araújo, preciso tirar, é rápido. Vou lá, tira. Gerson, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer para tirar, como é que eu vou colocar, quem é o jogador que eu... Sabe? Entendi. É um cuidado diferente, é mais ou menos isso. Não, tá bem explicado. Ô Pedro, você que trabalhou muito tempo analisando também o Tite na seleção brasileira, e a gente via algumas críticas em relação ao Tite no seguinte sentido: o Tite tem alguns jogadores que ele não mexe tanto, tal. Você coloca isso como uma observação tática dele, por isso ele não quer desestruturar o time, ou tem alguns caras que ficam ali, tem um espaço, uma não tolerância também, o treinador não tem isso, vai ter uma margem maior? Edu, você vai me permitir, eu vou discordar bastante desse assunto, cara, porque o Gerson está no time pelo que ele faz, não pela proteção do Tite. Legal essa visão, claro. Porque eu entendo quem queira lembrar que o Tite, em muitos momentos, ele teve preferências. Fez opções na seleção, informações da seleção, por gente que ele era mais próxima, ou que ele confiava mais. Quando ele leva um Cássio como terceiro goleiro, quando leva um Fagner para uma Copa do Mundo. Sabe, eu acho que a gente pode debater que em alguns momentos teve opção. Fred, e tá tudo bem. Paulinho, tá tudo bem. O Dorival chegou convocando o Rafael e o Pablo Maia. Sabe, uma opção por quem ele era próximo, sabia como encaixar, sabia como era o trato. Agora, o papo do Gerson, para mim, é absolutamente diferente. Como é que o Gerson entra no time fazendo a função que ele deve fazer hoje? Que é aberto, vindo de fora para dentro. Não é fazendo a função do Luiz Araújo. Luiz Araújo faz o corredor e atua de uma outra maneira. Quando ali na véspera do jogo contra o Corinthians, o Tite admite, na partida anterior que era um tropeço, admite que tinha que mudar. Muito questionado, muito se falou: será que vai chegar no jogo contra o Bolívar? Será que ele está pressionado? Se perder para o Corinthians, se tropeçar com o Corinthians em casa, cai. Tinha toda aquela história, né? O Bubu fala: não quis pegar o Corinthians lá na estreia, agora o jogo contra o Corinthians em casa, um peso, se tropeça, sai ou não. O papo ali era que ele precisava mudar a formação. Ele muda a formação. E aí ele coloca o Gerson numa posição que o Coutinho já fez para ele na seleção, que o Jadson já fez para ele. Que é uma posição de confiança. Que o Jadson já fez para ele no Corinthians, que é uma opção que ele tem, que o cara funciona não exatamente como um ponta, quase que como um meia.
E aí, o Gerson funciona muito bem contra o Corinthians, funciona melhor ainda contra o Bolívar. Então, o Gerson estar no time hoje não é por medo de tirar o Gerson. É porque dentro da mudança que ele fez o time funcionou, quem funcionou por ali foi o Gerson. A resposta foi boa. Não foi o Luiz Araújo, que ele não estava buscando um ponto ali para recompor e trabalhar com 2 pontas, Cebolinha de um lado e Luiz do outro. Não foi isso. Inclusive, quando ele precisou, o Luiz foi titular dele. A opção agora é outra. Então, do jeito que se fala, ele está com medo de tirar o Gerson, parece que o Gerson vem mal. E ele está insistindo em algo que não deve, pelo tamanho do Gerson. Pra isso, né? Não acho. O Gerson hoje está escalado pelo que ele fez. Ele não foi bem na última partida, em Manaus, contra o Amazonas? Ninguém foi. Então, assim, não é por... Então, tira todo mundo. É aquela escolha também, né? Exato. Fala, Rafa. Tira todo mundo, Rafa. Você, não é por aí, não. Mas é um bom ponto, você pode escolher se você vai falar do Gerson que jogou contra o Amazonas ou se vai falar do Gerson que jogou contra o Corinthians aqui no Maracanã. São 2 cortes recentes. São 2 partidas... que muito próximas uma da outra. E aqui contra o Flamengo, contra o Corinthians, Maracanã, jogou demais. Jogou muito. Jogou a la Gerson. Ele, sim, tem uma vocação para vagalume. A gente tem que reconhecer isso. Ele tem uma tendência a irritar o torcedor muitas vezes. Isso também é verdade. Quando ele está naquela fase mais indolente, meio desprendido do jogo, isso irrita e aí eu vou ao encontro que mais ou menos tinha desenvolvido como raciocínio ontem o Zé Elias. Mas hoje, mais do que medo, pavor, temor, preocupação, eu não vejo razão para o Gerson sair do time do Flamengo. A temporada de 2024 chega agora no mês de maio para junho, num ponto de médio, né, entre aquilo que o Tite gosta de fazer nas suas equipes, aquilo que ele tem como predileção estratégica, tática para suas formações, e aquilo que o campo falou. Porque houve um momento no ano em que o Flamengo estava jogando o 4-3-3 bem, e aí o Tite falou, não tem como mexer nisso aqui agora. Teve um momento da oscilação, quando acaba o Carioca, começa o Brasileiro e começa a Libertadores. Aí agora o Flamengo chega numa condição, exceção do último jogo, de muito valor daquilo que tem feito em campo, no 4-4-2. E com o Gerson fazendo essa função estratégica, como disse o Pedro Ivo. Então, eu acho que não há razão hoje para tirar o Gerson do time. Oscilar, ele vai oscilar. Variar boas e más atuações, ele vai malhar porque é dele. Lá atrás ele variava menos, oscilava menos. Hoje ele oscila mais. Mas é sempre bom ter a reserva técnica do Gerson dentro de campo. Muito legal. E são pontos importantes que a gente está aqui debatendo sobre a tática do Flamengo e a utilização do Gerson. Então vamos ver, acho que o torcedor espera muito dele. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Obrigado pela sua audiência. E se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção Todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Um forte abraço e até a próxima. Fui!